Olá, pessoal! Boa noite! Sejam bem-vindos. Deixa eu diminuir esse som aqui do meu lado. E aí, como que vocês estão? Que legal poder receber vocês aqui, em pleno domingão, né? Galera firme e forte aqui, deixa eu ver. Em pleno domingão, que legal, fico muito feliz, viu? Sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass, né? Não é apenas uma live, é uma Masterclass realmente para a gente falar sobre como que a gente descobre a causa da dor do nosso paciente para ver se ele tem relação com o pé. Como que eu sei se a tendinite do supraespinal, como que eu sei se a cefaleia do meu paciente, como que eu sei se a dor lombar do meu paciente, como que eu sei que se a dor do meu paciente tem causa no pé. Então é importante eu saber realmente, eu entender o negócio para a gente fazer os testes específicos, entender o que esses testes específicos trazem de informação para a gente usar o melhor tratamento, tá? Muito importante isso. Eu não preciso dominar muitas técnicas de tratamento para eu realmente querer tratar o local certo, para eu ser um fisioterapeuta assertivo, para eu saber exatamente o local de tratar o meu paciente, tá bom? O mais importante é você fazer uma excelente avaliação. O mais importante é você ter um raciocínio clínico avançado. Técnica é o mais fácil de todos. Técnica é execução, é repetição, tá certo? Agora, pensar, raciocinar, é muito mais difícil de treinar. E é isso que envolve bastante da minha missão, né? Trazer conhecimento para vocês, para que cada vez vocês possam ser melhores fisioterapeutas, para que vocês possam ser fisioterapeutas diferenciados e que juntos a gente possa elevar o nível da fisioterapia. Chega de ficar ouvindo, né? Do paciente que ele já fez fisioterapia e nada funciona, beleza? E uma coisa extremamente importante é a avaliação, né, gente? Eu acho que deve ter pessoas aqui, físios aqui, que fazem avaliações gratuitas. Não dá para fazer avaliação gratuita. Isso é inadmissível. Não dá, a gente tem que cobrar pela avaliação. É uma das partes mais importantes. A gente fazer as perguntas certas para o nosso paciente, a gente coletar essas informações, a gente, de fato, avaliar esse paciente e descobrir qual que é a causa da dor dele. Depois, o tratamento é considerado mais fácil. Depois, esse acompanhamento é muito mais fácil, você sabe exatamente o que você está fazendo com o seu paciente, exatamente o que você está tratando com o seu paciente, tá bom? Então é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Nessa Masterclass de hoje, eu vou te mostrar como que você descobre se o paciente chegou com qualquer tipo de dor para você, tem uma causa no pé. E além de descobrir que ele tem uma causa no pé, eu quero que você entenda o que você tem que fazer com esse pé. Como que você organiza um tratamento nesse pé? O que eu mais recebo, gente, ainda mais agora que eu coloquei esse título na nossa Masterclass de hoje, é a pergunta assim, será que eu tenho que corrigir a pisada? O fisioterapeuta é muito focado naquilo que está torto, naquilo que está aparentemente errado para ele. Será que eu tenho que corrigir a pisada? Por que a gente tem que corrigir pisada de um paciente? Pensa comigo, para que eu preciso corrigir a pisada de um paciente? Eu acho que a gente tem evoluído muito nesse raciocínio clínico, mas quem aprendeu alguns conceitos antigos ainda está ficando para trás. Quem não tem feito atualizações constantes, não tem estudado, não tem aprendido um raciocínio clínico atual, né? Não vou nem dizer do futuro, vou dizer de agora já, tem ficado para trás. Porque esse raciocínio clínico antigo de corrigir pisada já está bem defasado, né? Então, o nosso objetivo não é corrigir pisada. O nosso objetivo é entender o corpo do nosso paciente, entender o que está acontecendo, se está legal, se não está legal, se está funcional, se não está funcional, aonde que está a sobrecarga, aonde que está a causa, o que de fato eu preciso corrigir no meu paciente. Será que eu tenho que corrigir um pé valgo, né? Um calcâneo valgo? Será que eu tenho que corrigir um calcâneo varo? Essa é a pergunta. Ah, porque o meu paciente tem um calcâneo valgo. Tá, mas esse calcâneo valgo que ele tem é relevante para a dor dele, para as disfunções que ele está apresentando hoje ou não? Isso é apenas uma alteração postural. Porque às vezes a gente fica muito preso em alterações posturais, mas o que de fato isso tem relação
com a dor do nosso paciente, com o que ele veio buscando para a gente. Então, o importante é isso, a gente começar a entender melhor o que é relevante, a gente olhar, a gente avaliar, a gente usar o raciocínio clínico avançado para chegar nesse ponto final, para realmente descobrir qual que é o ponto mais importante de tratar esse paciente, tá bom? Então, assim, a gente já finalizou as inscrições para a turma 9 do RCA 360, nós estamos com uma turma maravilhosa aí, fico muito feliz mesmo, mas eu sei que ficaram muitas pessoas que queriam entrar, mas não tinham condições, por N motivos, que não conseguiram entrar nessa turma 9 do RCA 360, e a gente, de fato, resolveu ajudar vocês, de alguma forma, a fazer, promover essa masterclass voltado para essa parte de avaliação e poder oferecer uma oportunidade diferente para vocês, tá bom? Quem ficar comigo até o final, depois eu conto como que é isso daí, beleza? Mas vamos lá para a nossa masterclass de hoje, tá bom? Aqui na minha cidade tem um fisioterapeuta que todo mundo que vai lá ele indica palmilha. Pois é, por que realmente o paciente precisa? Será que o paciente precisa usar uma palmilha? Sabe aquela história? O paciente tem uma perna curta. Aí o físio já acha que tem que colocar uma palmilha. Não, tem que colocar uma palmilha, porque senão nunca vai melhorar. Será? Primeiro que existe perna curta falsa e perna curta verdadeira. Como assim, Val? Existe a verdadeira, que o cara realmente tem uma perna curta, mas existe a falsa, que é por causa de espasmo muscular. E por causa de adaptações musculares. As adaptações musculares geram uma perna curta, mas ele não tem uma perna curta. Isso gera adaptações. E o tratamento é totalmente diferente. Se eu vou tratar um paciente que tem uma perna curta verdadeira, se eu vou tratar um paciente que tem uma perna curta falsa, porque as adaptações são totalmente diferentes, o que eu tenho que avaliar é diferente, o que eu busco nesse paciente é diferente, o que eu tenho que levar em consideração para tratamento também é diferente. Então é importante a gente começar a abrir um pouquinho mais esse campo de visão para entender melhor, tá? Entender melhor esses pacientes aí, beleza? Gente, o que vocês estiverem colocando no chat, aparece aqui para mim, tá bom? Então, consigo acompanhar vocês aí, qualquer coisa que vocês falarem, que vocês não entenderem, consigo estar acompanhando aqui com vocês também, olhando com vocês também, tá? Muito bem, então vamos lá. O que é a primeira coisa? Bom, tirando essa parte que a gente tem que tirar um pouco da cabeça essa questão do corrigir pisada, já coloca aí para vocês. Quem estiver anotando, quem estiver fazendo um resumo, já põe aí para vocês. O objetivo não é corrigir pisada, tá bom? Ponto. Já coloque aí para vocês. Isso daí vai ser uma coisa muito mais específica se você estiver trabalhando com um atleta, se você for fazer uma análise biomecânica desse atleta, e se for algo que estiver envolvido especificamente no tratamento daquele atleta. Não é o que acontece com pacientes com dores, tá bom? A gente não tem que corrigir pisada de um paciente com dor, beleza? Primeiro ponto. Tá, vamos lá. Eu preciso fazer uma excelente avaliação, ponto. E é isso que nós vamos falar hoje. Eu preciso fazer uma excelente avaliação. A excelente avaliação, ela começa por uma boa anamnese. O que é a anamnese, Val? A anamnese é a pergunta que você vai fazer para o teu paciente. Então, toda avaliação começa você perguntando para o teu paciente para você pegar as respostas. E aí eu já vejo que a gente comete um grande erro. Qual que é esse erro? A gente é acostumado, e eu vou dizer por mim, eu aprendi assim, eu fui acostumado assim, a querer fazer perguntas e anotar sem passar por mim, sabe? Entrou no ouvido, eu estou anotando. Então, eu vou perguntando as coisas, ou melhor, eu fazia isso, né, quando eu me formei. Eu perguntava as informações e eu ia anotando. Por exemplo, que tipo de informação? Lá, eu ia perguntar a história da doença do paciente. Qual a história pregressa da doença? Aí eu começava a anotar o paciente, porque aconteceu isso. E eu não raciocinava em cima das coisas que ele me falava. Eu só anotava. Eu ia lá, anotando, e entrava no ouvido, saía no outro, e eu não prestava atenção no sentido de pegar essa informação e entender o que ela traz para mim de informação, beleza? Então, já coloca aí uma informação para quem faz isso também. O objetivo de uma anamnese não é você preencher 4, 5 folhas escrevendo toda a história do paciente.
É você ouvir e pegar os pontos relevantes, aquilo que pode, de fato, fazer diferença para você descobrir realmente a causa da dor do seu paciente. Isso é muito importante. Quando você vai perguntar para o seu paciente, você tem que ficar esperto na resposta. Porque quando você está perguntando, você já está ali, por exemplo, o paciente chegou. Vamos colocar um paciente que chegou com uma dor lombar? Ele tem uma dor lombar crônica. O paciente tem dor aí há 1 ano. O paciente chegou para você com uma dor lombar crônica. Uma paciente chegou com uma dor lombar crônica. E ele fala, olha, ela fala, tenho dor já há mais de 1 ano. Não é uma dor incapacitante, ela não fica travada, mas ela tem dor há mais de 1 ano e vira e mexe, essa dor pode piorar. E aí eles só procuram a fisioterapia quando a dor piora. Quando a dor está mais ou menos, eles não procuram fisioterapia, eles vão procurar quando a dor piora, beleza? Muito bem. Aí o que acontece? O paciente chegou com uma dor lombar, você precisa entender se essa dor lombar, ela é antiga, ou se teve algum trauma, que influenciou nisso daí. Então, isso já é uma coisa importante para diferenciar na minha anamnese. Esse paciente está vindo com o mesmo ciclo de dor, ele aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho durante esse 1 ano, ou ele tem essa dor durante esse 1 ano, e junto disso eu tive um trauma. Que tipo de trauma, Val? Por exemplo, entorse de tornozelo. Ah, o paciente teve entorse de tornozelo, ou ele virou o pé, descendo um degrau de uma calçada, ou ele foi para uma festa, né? Falando de uma mulher, foi para uma festa, estava com salto e pode ter virado o pé também. Enfim, pode ter pisado num buraco. É muito fácil virar o pé, ter um entorse de tornozelo. Então, o paciente pode falar para você, olha, não, mas teve algum trauma? Você pisou em falso, você virou o pé alguma coisa, você, enfim, teve alguma coisa assim? E o paciente fala, porque às vezes ele não sabe que aquilo é importante, ele não vai te contar. Nossa, porque eu estava ali numa festa, de repente virei o pé. Ele não te fala essas coisas, você precisa perguntar. E quando você pergunta para o paciente, você quer saber se teve algum trauma influenciando aquilo ali ou não. Porque essa resposta é importante para a gente. Foi realmente algo que está vindo há 1 ano, e eu vou procurar todas as causas multifatoriais de uma dor lombar, ou existe algo pior que aconteceu, algum trauma que agudizou essa dor do meu paciente? É importante isso, eu estou perguntando, querendo saber uma resposta para eu me guiar. Porque se o paciente fala assim, olha, eu tive realmente, né, eu virei o pé, não fala que ele teve um entorse, geralmente ele fala, eu virei o pé, beleza, ele teve um entorse. Qual que é a tua segunda pergunta? Ah, beleza, legal. Não, a segunda pergunta é, tá, mas o teu pé, quando você virou, ele veio para dentro ou ele foi para fora? Então, o paciente, ele vai te falando e você vai guiando as próximas perguntas de acordo com a resposta. Se ele fala que ele virou o pé, que ele teve um entorse, você vai querer saber se entorse foi para dentro ou foi para fora. A planta do pé, a sola do pé, paciente, veio para a parte de dentro ou foi para a parte de fora? Porque isso é importante para a gente. Isso vai ser importante para o nosso raciocínio clínico. Quando o paciente me dá essas respostas, eu já imagino disfunções que eu posso encontrar nesse paciente. E eu já imagino o que eu posso testar para ver se existe uma relação com a dor que ele chegou para mim falando. Se ele chegou com uma dor lombar e ele fala que ele teve um entorse, eu começo a imaginar, nossa, como será que foi esse entorse? Como foi a adaptação do corpo desse paciente? Quais são as regiões hipomóveis que eu posso encontrar desse paciente? Quais são as regiões sobrecarregadas que eu posso encontrar desse paciente? Tudo é importante. De novo, não adianta preencher um monte de folha se você não sabe o que você está preenchendo. As coisas, ela tem que ter um porquê. Tem que ter um porquê você está colocando essas informações ali, tá bom? Tem que ter um porquê, o que você está perguntando para o teu paciente. E a partir do momento que ele vai respondendo, você vai jogando outras perguntas para você direcionar para o que você precisa.
Então, no primeiro ponto da anamnese, você precisa descobrir se é uma dor que realmente é crônica e você não vai encontrar nada que extravasou essa dor, ou se é uma dor que está relacionada a um trauma. O paciente tem a dor crônica, mas aí teve um trauma que agudizou essa dor. Então, eu tenho um fator mecânico, um trauma, que veio e piorou essa dor do paciente. Isso é muito importante, tá certo? Eu fazer esse tipo de relação. E aí eu começo a fazer isso com várias outras coisas. Assim como o paciente que tem uma dor lombar, eu quero saber, paciente, você melhora em qual posição? Você piora em qual posição? Vou dar uma dica aqui para vocês, ó. Quem está anotando, anota agora. Vou dar uma dica aqui para vocês. É a primeira dica, a primeira informação para você começar a suspeitar se a dor lombar tem relação com o pé. A primeira informação. Porque ele pode falar isso. E aí, você tá dormindo no ponto. Se você não sabe isso que eu vou te falar agora. Então, anota aí agora. O paciente tem dor lombar. Se o paciente fala para você, se ele fala assim para você, doutora, quando eu sento, eu não tenho dor. Mas quando eu fico em pé, eu tenho dor. Isso é uma informação que você junta a dor lombar com o pé do paciente. Você tem algo ali que te faz chamar a atenção. Você fala, caramba, peraí, vamos lá de novo, paciente. Se você sentar, você não tem dor. Se você deitar, você não tem dor. Mas quando você fica em pé, você tem dor. Como assim? Paciente em pé, ele tem dor, sentado não tem dor, deitado não tem dor? É muito possível, você não pode bater o martelo, mas é muito possível que essa dor lombar do paciente tenha uma relação gigante com esse pé, relacionado com essa cadeia ascendente. Numa informação ridícula que o paciente dá. Se você aprender a pegar a resposta do paciente e usar o teu raciocínio clínico avançado, você encurta muito a sua avaliação. Você não vai precisar preencher nenhuma página ali, nenhuma folha, para você realmente descobrir como que você trata esse paciente. E olha, eu estou falando de um paciente que às vezes tem dor há um ano. Não interessa se ele tem dor há um ano. O negócio é você entender o agora. O agora, ele chegou no teu consultório, o que você vai avaliar nele? Qual a capacidade dele melhorar na sua frente? Qual a capacidade dele melhorar na sua frente? Isso é importante. Lógico, a capacidade dele melhorar na sua frente vai estar relacionada à sua capacidade de gerar resultado para ele também. Já começamos por aí, isso é óbvio. Mas se você é um fisioterapeuta diferenciado que tem essa capacidade de gerar resultado e o paciente apresenta o resultado que você espera, o prognóstico dele vai ser ótimo. Vou falar, paciente, vou te tratar aqui, ó, 2, 3 sessões. Agora, se você é um fisioterapeuta diferenciado que gera resultado, mas aí você faz os testes, o paciente não apresenta o resultado esperado, você fala assim, paciente, teu prognóstico não está dos melhores. Nós vamos precisar aí de mais tempo. Talvez a gente faça aí umas 6 sessões para entender realmente como que você vai estar modulando aí em 1 mês e meio essa dor. Para a gente sentir se a gente está conseguindo organizar esse sistema de modulação da sua dor e quais as influências que a gente vai levando melhor. Então, o que significa isso? Que você precisa fazer as perguntas certas. Você, fisioterapeuta, quando você pergunta, paciente, você teve algum trauma? Paciente, você caiu? Paciente, como que começou a tua dor? Paciente, desde quando você tem dor? Nessa hora, você tem que estar esperto na resposta. O paciente vai te falar a resposta, tem que estar pegando essas informações. Então, a primeira informação ultra mega útil que eu te falei, já anota isso. O paciente falar para você que a dor dele piora em pé, é algo que você tem que ficar com o olho muito aberto, tá certo? Beleza? Muito bem. E aí nós precisamos testar isso. Eu quero saber
Paciente gestante é a mesma coisa, vai testar do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Eu quero saber se a dor do meu paciente tem origem no pé. Quando eu falo origem no pé, é causa da dor. Se eu corrigir o pé dele, corrigir no sentido de tratar, se eu tratar esse pé dele, vai melhorar essa dor lombar? Tem como avaliar isso, tem como testar isso e tem como saber isso na primeira sessão, tá? Você precisa aprender a fazer essas coisas na primeira sessão. Na primeira sessão, você já tem que falar com o paciente se ele vai melhorar rápido, se ele vai demorar para melhorar. E se é possível você tratar ele, se é possível você melhorar o paciente. Isso é muito importante. Então, já na primeira sessão, você pegou essas informações, você vai fazer a anamnese completa, chegou nessas informações, está suspeitando muito do pé do paciente, e aí você vai fazer o teste. Vou te ensinar a testar. Como que você testa com o seu paciente, o que você vai precisar avaliar no pé do seu paciente, como que você vai fazer o teste para você saber se a causa está no pé, e depois nós vamos discutir como que você vai descobrir como que você vai tratar da melhor forma possível esse pé, tá bom? Muito bem, vamos lá então. Vamos lá então. Antes da gente fazer, antes de eu explicar o teste para vocês, a gente precisa organizar na cabeça de vocês o que é calcânio valgo, o que é o calcânio varo. Deixa eu colocar uma imagem aqui para ficar claro para vocês. Por quê? Porque quando eu vou testar o pé do paciente, a primeira coisa é eu verificar se ele tem alteração, se ele está calcânio valgo ou calcânio varo, mas eu não quero verificar essa alteração para colocar a culpa nela. Eu não quero olhar para essa alteração do calcânio para dizer que eu vou corrigir pisada, tá certo? A gente vai usar essa informação para fazer outro teste, fazer um teste proprioceptivo. Quando eu estou fazendo, o paciente está em pé, existem várias informações entrando para organizar a postura dele. A partir do momento que eu mudo essas informações, essas aferências que estão entrando no meu paciente, eu consigo modificar alguma dor que ele está sentindo, independente de onde que seja. No caso aqui, estou usando um exemplo para vocês de dor lombar, tá certo? Então, a gente precisa olhar o pé do paciente e verificar qual tipo de alteração que ele tem, porque a partir desse tipo de alteração que eu vou fazer a correção para eu entender se isso muda ou não muda a dor do meu paciente. Beleza? Para eu fazer esse tipo de avaliação no pé do meu paciente, eu preciso antes saber qual o movimento que o meu paciente tem de dor. Então, eu não falei para vocês que meu paciente tinha uma dor lombar? Mas eu sei que ele tem uma dor lombar, mas eu preciso saber, essa dor lombar do meu paciente, ela é pior fazendo flexão lombar, ela é pior fazendo extensão lombar, ela é pior fazendo uma látero direita, uma látero esquerda, uma rotação direita ou uma rotação esquerda. Como que eu descubro isso? Pedindo para o paciente fazer. O paciente chegou com uma dor lombar, eu falei, paciente, vem cá, fica em pé aqui na minha frente. Vai, solta o tronco lá para frente, faz flexão aí até onde você consegue. Aí ele vai lá e faz a flexão. Ele volta, eu pergunto, e aí, paciente, como que tá a dor? Tá doendo? De 0 a 10, dói quanto? Ah, dói 7. 0 não é nada de dor. 10 é o máximo de dor possível. Ah, de 0 a 10, dói 7. Beleza. Faz extensão. Dói? Não, dói nada. Faz lateral direita. E eu vou em cada um desses movimentos para ver qual que é o pior dele. E eu pergunto para o paciente, qual que é o pior movimento que você fez? Ah, ó, flexão. Quando eu vou para frente, minha dor piora muito. Se quando ele vai para frente, a dor piora muito, esse é um movimento que eu preciso saber exatamente o quanto de dor, qual a intensidade dessa dor. De 0 a 10, escala visual analógica, de 0 a 10. Ou melhor, escala numérica verbal da dor. 0 a 10. 0 é nada de dor. 10 é o máximo de dor possível. Paciente, o quanto de dor você está sentindo agora? De 0 a 10. Ele vai falar para você. Vamos usar o número 7? Vai falar para você 7. 7 de dor. Ó, esse movimento aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O paciente vai fazer esse movimento, ó.
faz o movimento de flexão anterior do tronco, está fazendo flexão lombar, e aí o paciente volta. Esse é o movimento, tá bom? Então, é um exemplo. Poderia ser qualquer movimento, poderia ser com a cervical, poderia ser com o ombro, poderia ser qualquer movimento que você consiga reproduzir a dor. Então, ele fez um movimento, eu numerei lá, beleza, tem 7 de dor. Agora, eu quero saber se esse movimento, ele tem uma dor lombar e eu sei que ele tem um movimento que piora a dor dele. Quero saber se esse movimento melhora se eu corrigir o pé dele, se eu der alguma informação no pé dele, já que ele me falou que ele piora em pé, então, opa, deixa eu usar essa informação. Então, eu quero analisar melhor essa situação. Para analisar melhor a situação, eu vou precisar olhar o pé do meu paciente de costas. Ele vai ficar na minha frente e eu vou nas costas dele, eu vou posteriormente ao paciente. Eu vou precisar agachar. Eu preciso ficar com o meu olhar no nível do pé do paciente. Não dá para o paciente ficar em pé e eu ficar em pé assim, ó, olhando de frente. Não, eu vou precisar agachar, ficar bem agachadinho lá, olhando para o pé dele. E aí sim eu vou analisar o pé do meu paciente, o calcâneo do meu paciente, ele tá valgo ou varo? Eu vou colocar uma imagem que eu peguei aqui do Google para vocês, só para ficar claro o que é valgo e o que é varo, tá bom? Às vezes algumas pessoas confundem. Ó, isso daqui é valgo, o calcâneo caindo para dentro. Paciente, o pé direito desse paciente, ele está pisando mais na parte de dentro, na parte medial. Isso é um calcâneo valgo, beleza? Então, se você olhar de costas o teu paciente e o pé dele estiver caindo mais para dentro, o calcâneo estiver mais para dentro, pisando, o paciente que pisa na parte de dentro do calçado, isso é um calcâneo valgo, beleza? O que é um calcâneo varo? Val, isso daqui, ó. Calcâneo varo, o calcâneo do paciente indo para fora. O calcâneo do paciente indo para fora, ele pisa mais na parte lateral. Então, ele está pisando, vocês estão vendo aí, ó? Ele pisa na parte lateral. Então, o paciente pisando, ó, ele pisa mais para fora. Ele gasta o sapato na lateral. Você, inclusive, pode até olhar o sapato dele, para você saber como que é no dia a dia, né? Na parte mais dinâmica ali, realmente, como está se comportando esse pé dele. Isso você precisa olhar. Isso você precisa abaixar a tua visão lá, ficar lá bem abaixadinho, olhando para o pé dele, e você vai analisar. O pé do meu paciente, o calcâneo do meu paciente, ele está valgo ou ele está varo? Ou ele está normal? Ele pode estar normal, né? Mas você vai avaliar. Geralmente tem algum tipo de alteração. Pode ser que seja um pé, pode ser que sejam os 2 pés. Os 2 podem estar valgo, os 2 podem estar varo. Eu posso ter um varo, um valgo. Ou eu posso ter um valgo e o outro nada. Enfim, pode ter o que você quiser. O paciente pode ter uma série de alterações ali. E aí que nós vamos começar o teste. Aí que nós vamos começar realmente a avaliar esse calcâneo, a capacidade desse calcâneo se adaptar a uma informação proprioceptiva. Como que funciona esse teste, então? Você vai pegar uma folha, peguei uma folha aqui, uma folha sulfite, e dobrei ela, ó. Fui dobrando até ficar um calço. Ah, Val, não quero usar uma folha, quero usar um calço, um EVA, alguma coisa, tanto faz. Ele não é grosso, tá bom? É fino isso aqui. Não é o objetivo de colocar uma palmilha ali e corrigir uma perna curta, não é isso. O objetivo é dar uma informação proprioceptiva. Eu quero dar uma informação proprioceptiva para esse pé, para eu ver se muda a informação, no caso desse paciente que eu estou dando para vocês, um exemplo dessa dor lombar do meu paciente. Perfeito? Muito bem, como que a gente faz isso então? Deixa eu colocar um vídeo aqui para vocês verem, ó. Cadê? Esse daqui. Olha, eu vou colocar um calço no calcâneo, mas eu vou colocar aonde está com a alteração. Se eu tenho um calcâneo direito que está valgo, eu coloco esse calço da parte medial para dentro, como está aqui no vídeo, ó. O calcâneo, eu divido ele na metade e eu vou colocar um calço pegando da parte medial para dentro.
da parte medial. Ele não vai no pé inteiro, ele vai da metade para dentro. Ele não é um calço grosso, é um calço fininho. E eu quero dar uma informação proprioceptiva para essa parte medial. Eu estou dando uma informação proprioceptiva para essa parte medial e ela gera uma informação ali que pode, inclusive, já dar uma correçãozinha ali, já organizar melhor aquele calcâneo e mudar uma informação lá em cima. Como que eu sei se vai mudar a informação lá em cima? Essa é a pergunta. O que eu preciso fazer? Eu coloco esse calço ali no pé, que nem o exemplo que eu mostrei. O exemplo seria um calcâneo valgo. Eu coloco esse calço nesse calcâneo valgo, da parte medial para dentro. E aí eu vou pedir para o paciente fazer o quê? Isso aqui, ó. O movimento que ele tem dor. Paciente, faz um movimento de flexão do tronco. Esse era o movimento. Olha o calço lá embaixo. Está lá no pé do paciente. O paciente faz o movimento da dor usando esse calço. Porque eu quero ver se essa informação proprioceptiva que está chegando nesse calcâneo é capaz de modificar as informações posturais do corpo do meu paciente e organizar aquela dor que ele estava. E é possível, porque aquela dor é crônica. Tem uma série de adaptações envolvidas com aquilo ali. Então, isso é importante. Eu vou fazer um teste para eu ver se eu mudando essa informação proprioceptiva do calcâneo do paciente, isso muda a dor do meu paciente. Gente, eu estou dando um exemplo da lombar. Pode ser cervical, pode ser ombro, pode ser qualquer coisa que você consiga reproduzir a dor do seu paciente. Então, beleza. Coloquei o calço, dei informação proprioceptiva no calcâneo, meu paciente fez o movimento. Voltou. O que eu preciso saber? Paciente, me diz como que está a sua dor. Melhora, piora ou continua igual? Lembra que no começo ele falou que tinha uma dor 7? Eu quero saber, paciente, essa dor 7 melhora, piora ou continua igual? E não é para induzir o paciente, você quer saber de verdade. Porque se você induzir o paciente, você vai errar na hora do teu diagnóstico. Você quer saber de verdade. Paciente, melhora agora que eu fiz isso aqui, piora ou tá igual? Não muda nada para você? Na real, fala a verdade. Você tem que jogar limpo com o paciente. E o paciente vai falar. Se melhora, ele vai falar na tua cara. Fala, caramba, melhorou demais. Se melhora, deu positivo. Se melhora, eu sei que mudando uma informação proprioceptiva no pé, organizou lá em cima, tá bom? Então, se eu coloco esse calço e mudo essa informação proprioceptiva no pé, melhora lá em cima, eu sei que existe uma relação direta dessa dor com o pé. Eu sei que se eu tratar o pé do paciente, vai melhorar essa dor lombar. E é muito importante eu saber o quanto que melhora. Paciente, quando a gente fez esse negocinho aqui da folha, melhorou quantos por cento? Porque se ele fala para você que melhorou bem pouquinho, não é algo tão relevante. Agora, se ele fala para você que melhorou 50%, 70% da dor dele, é algo muito relevante para ele, essa informação proprioceptiva que está vindo do calcâneo. Então, você vai precisar, sim, tratar o pé desse paciente. Tratar, não corrigir pisada. Não entendam esse teste como corrigir pisada, não foi isso que eu falei, tá bom? Deixa eu ver aqui que eu nem vi, eu estava em outra tela, não estava nem vendo o comentário de vocês. Eu falei, vale para qualquer dor, tá? Qualquer dor, gente. Qualquer dor mesmo. Qualquer dor que o paciente consiga reproduzir. Qualquer dor que o paciente consiga reproduzir. Beleza, seguimos. Deixa eu vir aqui. Esse é o primeiro ponto. Eu sei, então, que se eu organizar essa informação do calcâneo, eu vou melhorar lá a dor lombar do meu paciente. Organizar a informação, de novo, não é corrigir pisada. São coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes.
Vamos só organizar aqui a informação para vocês. E se o problema do paciente for um calcânio varo? Vamos imaginar aqui, ó. Olha aqui. O que é o calcânio varo? Ó, isso aqui é um tênis, vocês estão olhando de costas. A visão de vocês é posterior. O que é um calcânio varo? Que pisa na lateral, lembra? Que pisa para fora, calcânio varo. Se o paciente tiver um calcânio varo, como que você corrige isso? Você vai colocar um calço da metade para fora. Da metade para fora. Então, você vai colocar um calço da metade para fora. Se o teu paciente tiver dois... Difícil eu achar o ponto meio aqui. Se o teu paciente tiver dois calcânios varos, desse lado e desse lado, você vai usar um calço de um lado e outro calço do outro. Você vai colocar os dois juntos. Você vai corrigir de um lado, você vai corrigir de outro. Você vai dar a informação proprioceptiva dos dois lados. Você quer ver como que funciona você organizando essa informação. Então, se ele tiver um calcânio varo de um lado, um calcânio varo do outro, você põe lá o calçozinho dos dois lados. Se ele tiver um calcânio varo de um lado e um calcânio valgo do outro, também. Você vai corrigir o valgo e você vai corrigir o varo. Tá certo? É importante isso, dos dois lados. Dos dois lados você vai organizando isso. E aí tem um detalhe. O paciente ele pode ter um calcânio varo ou valgo, mas lá na frente ele pode ter um arco desabado. Lá na frente não, ele pode ter um arco desabado na parte medial, em que ele cai, esse hálux cai bem, é como se fosse até um pé torcido. Imagina que ele tem um calcânio varo pisando para fora e de repente o pé torce para dentro e o hálux dele é bem caidão na parte medial. Existem pés assim, um pé meio torcido. Isso pode acontecer. Aí você pode usar essa tática que eu te falei na parte anterior do pé, no antepé, mais especificamente no hálux mesmo. Você pode vir colocar um calço ali na parte do hálux do paciente, embaixo do hálux, para também dar uma informação, ó, desse jeito aqui, vou mostrar para vocês. Ó, se o paciente tiver esse pé mais torcido, esse hálux mais desabado ali na parte medial, o arco mesmo, você pode colocar um calço exatamente embaixo desse hálux. E aí você quer dar uma informação proprioceptiva embaixo desse hálux, para ver se o paciente corrige um pouquinho mais esse arco plantar. São informações proprioceptivas, você quer ver como que o paciente reage com aquilo ali. E aí você vai descobrindo como que o paciente vai reagindo, se eu colocar isso, se eu colocar aquilo. Gente, é como se fosse um game, um jogo, uma brincadeira. Você está captando as informações que vêm do teu teste a partir do momento que você vai arrumando de um lado, arrumando de outro, para você ver qual de todas as hipóteses é a melhor para o teu paciente. Qual que, de fato, melhora a dor do teu paciente no nível mais hard possível, né? Na melhor porcentagem possível. É isso que você está buscando ali. Isso é muito importante. Você está buscando uma resposta realmente boa ali do seu paciente, tá bom? Que ele fale para você, olha, melhorou a minha dor. A não ser que ele tenha uma restrição na amplitude de movimento. Essa minha paciente que eu mostrei para vocês não tem. Mas se o teu paciente fosse fazer um movimento de flexão do tronco e tivesse uma restrição de ADM, não, né, tivesse um pouquinho mais travado, você pode usar também a ADM para você avaliar. Será que a ADM melhora? Será que a ADM não melhora quando está fazendo? Porque às vezes o paciente não está com a dor no momento. Às vezes ele está dopado, às vezes ele está medicado. Então, tem alguma coisa, às vezes, mascarando a dor dele. Você pode usar, por exemplo, uma amplitude de movimento para você avaliar também, para você ter como referência ali, para você saber se o teste foi efetivo ou não foi efetivo para o teu paciente, tá bom? Muito bem, então isso seria um próximo passo para você saber, não, será que essa dor do meu paciente tem uma relação com o pé? E se der positivo, gente, de verdade, você tem que tratar o pé? Não adianta você ficar lá fazendo tudo o que você quer nessa coluna lombar do paciente, porque nada vai melhorar ele. Tudo que você fizer na lombar do seu paciente, se tem uma relação com o pé, não adianta ficar só lá em cima tratando.
Não adianta você ficar manipulando a lombar do paciente, você ficar mobilizando a lombar do paciente, você ficar fortalecendo a lombar do paciente, se existe uma relação causal lá no pé. Se o pé tem uma influência muito grande nessa dor lombar do paciente. Isso é importante vocês começarem a entender. Quando a gente fala de causa, eu não estou querendo dizer que não existe uma causa multifatorial. Dor lombar crônica é multifatorial. Existe um monte de causa que contribuiu para que esse paciente tenha essa dor hoje. Agora, se você faz um teste no seu consultório e você entende que essa dor lombar está relacionado com esse pé, significa que esse pé está contribuindo para a piora dessa dor. Então, se você não trata esse pé, esse paciente não melhora. Você precisa tratar esse pé. Eu não estou falando que esse paciente depois não precisa fazer exercício, não vai precisar realmente cuidar da lombar dele. Não é isso. Ele precisa. Todo mundo precisa fazer exercício. Mas você precisa organizar essas informações do pé. E aí, para organizar essas informações do pé, que você vai ter que entender o que eu preciso fazer para tratar esse pé. Porque uma coisa é você olhar, beleza, eu sei que a relação está no pé, mas eu preciso entender o que está acontecendo com esse pé também. Esse pé, aí entra a pergunta de vocês, eu preciso de uma palmilha para esse pé? Esse pé está com uma hipomobilidade, ele está com uma restrição, ele teve um entorse de tornozelo, ele teve um trauma ou ele não teve? Esse pé está hipermóvel, está instável, o paciente pode ter uma instabilidade no pé. E como que você avalia isso? Como que você descobre o que está acontecendo com o pé do seu paciente? Como que você descobre o que você tem que fazer realmente com o pé do seu paciente, tá bom? Vamos lá. Opa, perdi aqui. Vamos lá. Como que você descobre, então, se esse calcânio é hipomóvel ou hipermóvel? Eu preciso saber se esse calcânio varo ou valgo, né? Tanto faz. Eu preciso saber se ele é varo com restrição, com hipomobilidade, ou se ele é varo com instabilidade, com hipermobilidade. Isso é importante, você entender, não, peraí, ele tá aqui em pé, mas, tipo, ele tem movimento ou ele não tem movimento? E eu preciso testar. Eu preciso testar o movimento desse calcânio do meu paciente. Um dos testes que eu posso fazer é isso aqui, ó. Eu posso testar a mobilidade do meu calcânio. Eu posso pegar o pé do meu paciente, eu abraço o calcânio ali embaixo com a minha mão e eu faço o movimento do calcânio, tanto para fora quanto para dentro. Para a parte lateral quanto para a parte medial. Eu estou provocando movimentos de calcânio varo e calcânio valgo. Olha lá, vou mostrar de novo. Calcânio valgo e calcânio varo. Então, eu testo para ver se o calcânio do paciente tem movimento para os dois lados ou tem uma restrição articular. Porque se ele tiver uma hipomobilidade, se ele tiver uma restrição articular, eu preciso mobilizar aquela região. O tratamento é eu dar mobilidade para aquela região. Agora, se eu tenho uma hipermobilidade, então eu não tenho que mobilizar esse calcânio. Ele já está instável. Se ele já está instável, o que eu preciso fazer? Eu preciso estabilizar esse calcânio. É totalmente diferente o tratamento. E quando eu falo que não adianta você saber milhões de técnicas, é porque é isso. Não adianta você mobilizar uma região que já está hipermóvel. Você está estragando o paciente. Você está dando movimento para quem não precisa. E não adianta você ficar fazendo fortalecimento em região que já está hipomóvel, que ela já está restrita. Primeiro, você tem que organizar, você tem que reequilibrar, gente. Vocês precisam aprender a avaliar a mobilidade das regiões. Se você não aprende a avaliar a mobilidade das regiões, você não vai fazer um tratamento correto com o teu paciente. E quando eu falo aprender a avaliar a mobilidade, pode ser que você saiba avaliar de forma passiva ou de forma ativa. E tá tudo bem.
Mas você tem que entender que mobilidade é importante, porque a gente precisa das articulações funcionando. A gente precisa de movimento, de funcionalidade. O calcâneo do paciente tem que funcionar para valgo e para varo. E dentro do normal. Ele não pode estar só bloqueado para um lado. Se ele tiver varo e não vai para valgo, isso é ruim para o paciente. Por que que é ruim? Porque vai gerar adaptações ascendentes no paciente, fazendo com que ele tenha, por exemplo, uma dor lombar. Por exemplo, pode ser qualquer tipo de dor, pode ser uma dor no joelho. O paciente que chega com uma dor no joelho, o problema pode estar no pé. E às vezes você está tratando o joelho. Você está fazendo qualquer coisa analgésica, anti-inflamatória no joelho, mas esse paciente não vai melhorar nunca. Porque você não sabe descobrir onde está a causa. E eu não estou nem falando de segurança, não estou nem falando tanto de raciocínio clínico avançado, estou falando de uma coisa até local, até direta, que é o primeiro ponto para você aprender. É você olhar para a região e saber mexer na região. Então, ponto. Beleza. Se o calcânio está varo, bloqueado, eu vou mobilizar. Se o calcânio está varo, hipermóvel, eu vou estabilizar. Eu vou trabalhar músculos intrínsecos do pé. Eu vou fortalecer, eu vou dar funcionalidade para esse pé. É totalmente diferente o tratamento que eu vou fazer com esses pacientes. Beleza? Entenderam isso? Isso é muito importante. E olha, eu considero isso extremamente básico. Calcânio valgo, calcânio varo. Mas eu sei que muitos fisioterapeutas têm um pensamento muito antigo disso, muito atrasado em relação a corrigir pisada. O objetivo não é corrigir pisada, não. É corrigir mobilidade. É estabilizar a região que está hipermóvel. É dar funcionalidade. Se você tiver que levar uma palavra dessa masterclass, pensa nisso. Você tem que dar funcionalidade para o teu paciente. Você tem que organizar a mobilidade da região. Não é só solta para um lado, fortalece para o outro. É fazer o que deve ser feito na região correta. Beleza? Show, Paula. Vamos dar like. Dá like aí, deixa eu ver aqui. Dá like aí, gente, ó. Dá like. Estamos com 742, tem 245 likes. Um monte de gente aí assistindo não deu like. Dá lá, você curtiu. O like é pra cima, não é pra baixo, não. Tem gente que erra aí. Eu falo, caramba, será que não gostaram que eu fiquei brava? Show de bola. Então, isso é importante, gente. Tratar o que precisa ser tratado de uma forma correta. Porque senão você está fazendo lá 5 sessões com o teu paciente, fazendo um monte de exercício no pé dele, e não está fazendo o que precisa ser feito. Não está tratando a região que precisa ser tratada do pé dele. E às vezes você descobriu que a causa está no pé, mas você está tratando errado. Ou você está achando que tem que colocar a palmilha. A palmilha é caso muito específico. Primeiro, você tem que fazer um tratamento decente. Se o teu tratamento não funciona, aí sim, você pode indicar para alguém que usa palmilha para organizar isso aí. Mas não é o primeiro passo. O primeiro passo é você saber avaliar, é você ter segurança para você avaliar teu paciente, é você fazer a avaliação correta, é você usar a técnica mais simples possível para organizar isso e você ver a resposta disso. E você ver o resultado que isso vai gerar para o teu paciente. E, ó, de verdade, eu tô falando de algo que você faz na primeira sessão. Lembra que eu falei no começo dessa masterclass hoje? Que a questão não é preencher 4, 5 folhas de anamnese. A questão é você fazer as perguntas certas. É você ouvir a resposta e raciocinar com a resposta do paciente. É você ir guiando pelo local certo, para você chegar na causa o mais rápido possível. A avaliação, ela não é só avaliação, já é avaliação em tratamento. Tudo bem que talvez você não tenha um tratamento completo, mas você tem que começar o tratamento com o paciente. Ele tem que sair dali melhor, se possível.
Se você descobriu e viu que tem uma relação direta, você já vai começar esse tratamento. 10 minutos você faz um monte de coisa com esse paciente em termos de tratamento. Se você descobre que o calcânio dele é varo, hipomóvel, em 5 minutos mobilizando esse calcânio vai melhorar muito isso daí, paciente. O que você faz depois disso? Anota aí também. O que você faz? Você fez o teste. Aí você vai fazer a mobilização. Vamos supor que tem um calcânio varo hipomóvel. Você fez a mobilização. 5 minutinhos lá, mobilizando. Depois, você vai pedir para o paciente retestar o movimento. Lembra que o meu paciente tinha um movimento de flexão do tronco, que doía? Paciente, faz aí de novo, deixa eu ver se melhorou. Você já vai dosando o quanto que vai demorar isso aí. Vai demorar muito para melhorar ou é rápido? Eu dou um estímulo ali, ó, e já melhora esse paciente. Isso é importante. Muito importante, gente. Gente, de verdade, isso daí salva a tua avaliação. Se você atende paciente, qualquer tipo de dor, cervical, ombro, joelho, quadril, lombar, você faz um teste do pé, você vê que deu positivo, melhora a dor do teu paciente, você trata a região, no caso o pé. Você descobre se é hipomóvel, se é hipermóvel, você trata esse pé da forma mais simples possível, com a técnica mais simples possível, porque você usou, ó, tua cabeça. Você usou um raciocínio clínico diferenciado com esse paciente na avaliação. Na avaliação. Você usou poucos minutos da sua avaliação para fazer uma avaliação espetacular com o paciente. E impressionar teu paciente na primeira consulta. Para impressionar o teu paciente, para você poder falar com ele o que você precisar. Se ele precisar de um plano de tratamento maior, você falar com ele o que você precisar. O que você precisar para esse paciente melhorar de verdade e se manter bem, você consegue conversar com ele e ele te olhando como autoridade, como referência. Porque você provou para ele, nessa sessão, que você é a pessoa que pode melhorar ele. Isso é importante. Impactar o paciente na primeira sessão. Tá bom? Show de bola, gente. Gente, o negócio é o seguinte. Eu sei que muitas pessoas queriam entrar na turma 9 do RCA 360. Muitos entraram, né? A gente tem vários alunos aqui do RCA 360 assistindo essa live de hoje, essa masterclass. Muitos queriam entrar e não conseguiram, por qualquer motivo, ou porque agora não tinha tempo, ou por questões financeiras, e a gente entende muito bem isso daí. E nós decidimos abrir uma oportunidade para quem quiser aprender a avaliar melhor comigo, da forma com que eu faço. Uma avaliação descomplicada e objetiva, do jeito que eu mostrei para vocês aqui hoje. Os vídeos que eu mostrei para vocês estão dentro do meu curso de avaliação. É uma avaliação descomplicada e objetiva. Para quê? Para você descobrir a causa da dor do seu paciente. Assim como o problema pode ser um pé, a causa pode ser olho, a causa pode ser ATM, a causa pode ser uma víscera, a causa pode ser uma cicatriz. Tem tudo isso dentro do curso de avaliação. Tem todos os testes de mobilidade que eu falei para vocês. Eu mostrei para vocês aqui do calcânio. Tem vários ossos do pé, joelho, quadril, torácica, lombar, cervical. Tem tudo lá dentro desse curso de avaliação. É um curso de 20 horas. Deixa eu ver se eu estou com a imagem aqui para mostrar para vocês. É um curso de 20 horas, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. É um curso de 20 horas. É um curso que você consegue fazer rapidamente, né? Se você quiser tirar um final de semana para você estudar tudo, você consegue, mas depois você vai ter que ter tempo para você praticar também. É importante você praticar cada uma das técnicas que eu ensino dentro desse curso de avaliação. Cada uma das técnicas de avaliação. Eu ensino como que você avalia a coluna cervical, mostro numa modelo, assim como a gente tem essa modelo, ela é do nosso curso de avaliação. Eu mostro como que é a avaliação da cervical, como que é a avaliação da coluna lombar, costela, torácica, dos ilíacos. Pouquíssimos fisioterapeutas sabem avaliar os ilíacos. Mostro de uma forma extremamente simples e descomplicada dos ossos ilíacos, do sacro, como que faz a avaliação do sacro, como que faz a avaliação do quadril, do joelho, do pé, tornozelo, ombro, de todas as articulações do ombro, glenomeral, externo clavicular, escápulo torácica, acromio clavicular,
como que faz a avaliação de cotovelo, como que faz a avaliação dos ossos do carpo. De verdade, é um curso que eu consegui organizar, assim, de uma forma sensacional. A gente tem um certificado de 20 horas, tem uma certificação, tá? Que sai dentro da plataforma para vocês assim que você finaliza o curso. E é um método que você aprende uma avaliação descomplicada e objetiva para você descobrir a causa da dor do seu paciente na primeira sessão. Eu sempre bato muito nessa tecla que você tem que descobrir já na primeira consulta com o teu paciente, porque é extremamente importante para você impactar o seu paciente. Mas você só consegue isso se você realmente for um fisioterapeuta diferenciado que sabe avaliar e raciocinar o seu paciente. E a avaliação é o primeiro passo, né? É o primeiro passo para você realmente poder conquistar isso daí, tá bom? Deixa eu colocar aqui o conteúdo programático, ele tá um pouquinho pequeno, mas ó, tem uma anamnese descomplicada e tem uma ficha de avaliação, tem um PDF lá organizado para vocês, com o que é o mais importante você perguntar para o seu paciente. Tem uma aula completa de anamnese do que você tem que perguntar para o seu paciente, que você não precisa perguntar também. Então, roteiro de avaliação passo a passo, diagnóstico por exercícios repetitivos, como que você avalia sem tocar no paciente. Pode ser que teu paciente esteja com uma dor que você não vai nem tocar nele, você vai pedir um exercício e você vai tirar um diagnóstico disso daí. Avaliação manual, cervical, lombar e torácica, sacro, ilíaco e cóccix também, tem lá dentro do curso. Quadril, joelho, tornozelo e pé. Ombro, cotovelo, punho e mão. Testes ortopédicos também tem lá dentro. Testes ortopédicos que eu uso, que eu acho extremamente importante. Avaliação de inervação de membros inferiores e superiores, tá bom? Níveis medulares para membro superior e para membro inferior, tem tudo lá dentro também. Avaliação dos captores, pé, ATM e olhos, e avaliação específica para descobrir a causa da dor do paciente, que no final tem um teste sensacional que eu mostro lá dentro de como que realmente você faz para descobrir a causa de qualquer dor que teu paciente chegar, tem como você fazer isso lá também, tá bom? Vocês têm 7 dias de garantia, né? Então, se você entrar, eu vou abrir as inscrições hoje, logo após a Masterclass. Se você entrar hoje nesse curso de avaliação, você tem 7 dias para ir lá, olhar e ver se você vai realmente aprender alguma coisa. A gente confia realmente no nosso produto e a gente deixa vocês terem esses 7 dias. Na verdade, 7 dias é obrigatório por lei e a gente é totalmente tranquilo com esses 7 dias, tá bom? Qual o preço do curso de avaliação? O curso de avaliação, ele custa R$ 797 à vista ou no cartão de crédito, né, que você pode fazer por boleto, cartão de crédito ou Pix, ou você pode parcelar no cartão de crédito em 12 vezes de R$ 77,65, tá bom? Então, você pode parcelar em 12 vezes R$ 77,65. A gente vai abrir, então, as vagas do curso de avaliação agora, tá? Eu vou pedir para a minha equipe colocar o link para vocês aí no chat, mas é somente por 24 horas. Amanhã, segunda-feira, a gente está encerrando isso daí. Então, a gente não vai deixar aberto as vagas desse curso de avaliação, certo? A gente quer realmente oferecer uma oportunidade para quem não conseguiu entrar na turma 9 do RCA 360, para já ir aprendendo comigo, já ir estudando, não desanimar, já aprender uma avaliação aí essencial para ir usando com os pacientes. E aí, tem uma oferta... uma oferta irresistível. O que a gente vai fazer? Se você que queria entrar para a turma 9 do RCA 360 não conseguiu entrar por questões financeiras e você quer entrar nesse curso de avaliação, se você comprar o curso de avaliação hoje ou amanhã, né, você tem 24 horas, hoje ou amanhã esse curso de avaliação, se você entrar para a turma 10 do RCA 360, nós vamos te dar um desconto muito grande, vamos dizer assim. Então, se você comprar o curso de avaliação hoje, se você entrar para a próxima turma do RCA 360, nós vamos te dar um desconto na hora que você for entrar para o RCA 360. Um desconto fora o que a gente já dá no RCA 360, tá? Por você ter comprado o curso de avaliação, beleza? Então, se você tiver alguma dúvida, me manda no direct ou entre em contato direto com o nosso suporte pela página também. Você pode estar entrando em contato direto com a gente. Essa é a nossa página. Deixa eu tirar aqui. Gente, quem é aluno do RCA 360, pode chamar direto a Raíssa, tá certo? Manda mensagem para a Raíssa, porque quem é aluno do RCA 360 tem desconto. Eles têm um desconto muito grande. Então, manda mensagem para a Raíssa,
que daí ela manda o link exclusivo de alunos do RCA 360 para você, tá bom? O curso de avaliação não tem tratamento, o curso de avaliação é avaliação, é específico, são técnicas de avaliação, para você aprender a avaliar e descobrir a causa da dor do seu paciente, tá bom? O RCA 360 tem tratamento, o RCA 360 é um método de raciocínio clínico avançado com tratamento, mas o RCA 360 já está esgotado, já fechou as vagas. Agora nós estamos abrindo o curso de avaliação por 24 horas. Tempo de acesso, 1 ano. Você entrando agora, você tem 1 ano para você ver e rever todas as aulas do curso de avaliação, beleza? RCA 360 presencial, não existe RCA 360 presencial, é somente online, mas o RCA 360 está esgotado, gente. Quem tem alguma dúvida sobre o curso de avaliação, pode colocar para mim que eu respondo aqui para vocês, tá bom? Depois eu vou colocar lá no meu Instagram, mas eu não coloquei ainda. Então, é 797 o valor dele, ou 12, eu nem sei de cabeça, olha, ou 12 de 77,65, tá bom? Você pode parcelar em 12 vezes no cartão de crédito. Então, vamos lá de novo. Quem já é aluno do RCA 360, é só mandar mensagem para a Raíssa, que você tem um desconto, beleza? Que você tem um desconto, e aí ela te manda o link exclusivo de aluno do RCA 360. Quem não é aluno do RCA 360, mas quer entrar na próxima turma, vai ter esse desconto para entrar na próxima turma. Então, existe um desconto para quem é do RCA 360. E nós vamos dar também para quem entrar nessa turma agora do curso de avaliação. Então, se você entrar na turma de curso de avaliação, você vai ter esse desconto quando você entrar no RCA 360. Beleza? Muito bem. Dúvida, gente? Coloquem para mim se tiver alguma dúvida. Tá bom? Divide no boleto? Não, não divide no boleto, Elane. Me manda mensagem lá no direct que a gente tenta ver se consegue te ajudar de outra forma, tá bom? Previsão da turma 10, ainda não temos, tá, Luciene? Ainda estamos verificando, a gente não sabe ainda. A gente acabou de começar a turma 9, então a gente está totalmente focado em organizar o que já tem agora. Aí depois, futuramente, a gente vai pensar direitinho, tá bom? Muito bem. Gente, obrigado de verdade pela presença de vocês. Fico muito feliz de realmente poder ajudar, tá? O curso RCA 360 está esgotado, Giovana, não está aberto, tá? O único que nós vamos abrir por 24 horas é o curso de avaliação. Avaliação, não confundam. Show. Então, agradeço a presença de todos, de verdade. Nós vamos deixar, então, aberta por 24 horas, vagas do curso de avaliação. Eu vou enviar o link lá no grupo do WhatsApp de vocês, tá? Então, a gente vai enviar lá no grupo do WhatsApp. E enfim, é isso. Quem tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Espero que vocês aproveitem da melhor forma possível essa Masterclass. O conhecimento que eu passei para vocês aqui hoje, vocês podem atender vários pacientes com dores que você vai relacionar com essa alteração no pé e melhorar esse paciente, tá bom? E melhorar esse paciente. E eu tenho certeza que você vai ganhar dinheiro com isso. E eu quero que você lembre de mim. Quando você atender um paciente que tem uma dor, que você fizer o teste para você descobrir se a causa está no pé, eu quero que você lembre de mim, que você assistiu isso em uma aula gratuita aqui no YouTube e que isso fez muito sentido para você e que você está usando o teu conhecimento para você faturar mais no teu consultório. É importante isso, né? Hoje, uma das coisas que mais me fornece ganhos financeiros e faturamento é o meu conhecimento. Tudo que eu estudei, tudo que eu sei, toda a minha experiência clínica, todos os meus anos ministrando aula, é o meu conhecimento.
Cada dia mais eu estudo mais, meu conhecimento vai melhorando mais ainda e a capacidade de ajudar mais fisioterapeutas é maior. E vocês, quanto mais vocês souberem, quanto mais conhecimento aplicado, quanto mais raciocínio clínico avançado, mais vocês vão poder ajudar o paciente de vocês. Mais eles vão melhorar e mais vocês vão poder ajudar o paciente de vocês, tá bom? Muito bem, deixa eu ver o que mais. A Aline falou que já fez o curso de avaliação. E tem uma outra coisa, a gente vai regravar esse curso de avaliação. Então, quem entrar vai poder assistir a regravação também, tá? Você terá direito às atualizações. Vocês têm direito às atualizações também. Mandem as dúvidas aí, gente. Vou esperar aqui uns 5 minutinhos de dúvidas. Vou tirar aqui o... Mandem as dúvidas aí. Tranquilo, então? Então, beleza. Show de bola. Gente, beijo grande para vocês. Qualquer dúvida, mandem mensagem lá, me mandem no direct. Entre em contato com a gente diretamente lá na página, tá bom? Beijo para vocês. Ótimo domingo. Amanhã tem live, hein? Segunda-feira é dia de live, tá bom?